Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o nosso presidente do Sistema Farsul, nosso querido amigo presidente do Sebrae também, Conselho do Sebrae, Gedeão Pereira. Senar. Sim, aí é o Sistema Farsul. Sabe o que é o Sistema Farsul? Farsul, Senar e Casa Rural, meu amigo. É isso aí. Mas ele é muito preciosista, o Alfonsinho, presidente. Ele fica bravo. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Paulo Sérgio, aqui estamos. Muito prazer, muita honra, mais uma vez aqui no teu programa, para colocarmos, enfim, discutirmos os temas tão atuais e bastante coisa que a gente possa conversar. Portanto, estamos aqui e à tua disposição, como sempre. E nós estamos com o nosso presidente, o Iejura, aqui, né? E do Ricardo Alfonso. E o de que mais? E presidente da Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Nacional. Aliás, para saber com quem está lidando. Mais um na Farsul, né? Na Casa da Pampa. Na Expo Inter. Na Expo Inter, né? Na Farsul não, na Expo Inter, na Casa da Pampa. É verdade, dia 27 de agosto. E uma homenagem a quem? Ainda é segredo. É segredo, não dá para revelar? Não. Ano passado foi Cláudio Lamáquia. Foi o Cláudio Lamáquia. E esse ano? Ainda está em segredo. Mais tarde saberás. Não é possível isso. Tu não vai nos deixar com esse segredo aí. Não, ainda falta. Quando faltam 2, 3 semanas, né, Gideão? Depois da manhã. Mas primeiro quero dizer da satisfação de estar aqui com o meu querido presidente, a quem eu admiro muito, que está fazendo um grande trabalho lá na. Essa nossa liderança. É uma grande liderança. A admiração é mútua, doutor Ricardo Alfonso. Obrigado. Agora, nós teremos a instalação da comissão, né? Do Direito Agrário da Comissão OAB Nacional. A Nacional vai ser instalada aqui, lá, na Sim. Casa da Pampa, no final da tarde de segunda-feira. O presidente Gedeão vai receber o convite e estaremos reunindo aqui colegas de vários estados do país, que também são membros da comissão, e também as comissões das seccionais da OAB em 12 estados estarão presentes aqui também para participar durante o dia na OAB e ao final da tarde lá na Casa da Pampa, que sempre nos recepciona com qualidade invulgar, né? Nós estamos a menos de um mês da Expo Inter, presidente Gideão. E através dos anos sempre tivemos uma Expo Inter que iniciou convulsionada, né? Virou um campo de lutas muitas vezes, de debates, outras tantas, né? Mas já temos, acho que há uns 2 anos, mais ou menos tranquilo, né? O desenvolvimento da Expo Inter. O que o senhor está prevendo para esse ano? Tem um clima de normalidade ou ainda tem um clima que não dá para fugir também dessa crise que vivemos, de uma eleição que está por aí, ela vem às vésperas de uma eleição? Eu acho que nós temos que dar uma olhada como é que as coisas estão se desenrolando, não temos a menor dúvida quanto a isso, Paulo Sérgio. Porque, na realidade, a nossa Expo Inter é a maior feira, é a maior festa, eu diria assim, do estado do Rio Grande do Sul. Ela representa o agronegócio, mas é como tu acabaste de dizer, não é só o agronegócio, como vai para lá muitos debates da área política. Nós temos um trânsito muito forte de políticos, e principalmente este ano, que será um ano eleitoral, e isso aí tem sido histórico da nossa Expo Inter. Eu me lembro que na última eleição para presidente da República nós tivemos todos os presidenciáveis. Todos vieram. Foram na Expo Inter. Temos este aspecto das eleições, da política, como é que ela vai se comportar, não temos a menor dúvida. Agora, quanto ao aspecto da instituição em si, e vamos dizer assim, de termos uma exposição absolutamente dentro da normalidade, eu não tenho dúvida quanto a isso. As minhas preocupações são maiores no sentido de que tipo de comercialização é que teremos na Expo Inter. Isso eu tenho algumas preocupações, sim, porque nós estamos numa economia que está andando de lado, temos alguns processos, alguns bolsões aqui no estado do Rio Grande do Sul com dificuldades no agronegócio, e eu diria notadamente a minha região, que é a metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que teve uma certa frustração na colheita de soja em função da seca que houve.
Qual foi a média? Crise. Qual foi a média deve ter ficado colheita? entre 28 e 32 sacos, o que é baixo. Enfrentando aí uma média E da gaúcha metade total norte, de acima... 60 e poucos. E com preço, 65 e 70 preço sacos. remunerador. A metade norte. E mais a crise da lavoura orizícola. Então, quanto ao aspecto negócios em si, eu não espero grandes avanços. Se nós tivermos uma manutenção em relação ao ano passado, eu estaria já muito satisfeito em termos de negócio. Mas quanto ao aspecto da exposição em si, com certeza será mais uma grande exposição, será um grande evento, teremos uma grande afluência de público, não tenho a menor dúvida, porque a Expo Inter em si só, já o seu nome indica, é uma das maiores feiras do agronegócio do mundo. Pois é, obviamente que esta crise nacional que nós vivemos, e que muitas vezes se diz, ela passa à margem da agricultura, até porque a agricultura hoje é um sustentáculo da economia gaúcha e da brasileira. Né? Eu acho que é um setor que andou bem, o único que andou bem no país, não tem outro que tenha andado tão bem. Sem dúvida, Paulo Sérgio Pinto. Mas conta com variáveis que às vezes não dependem só da competência. Sim, né? evidente, evidente. É bom que os nossos telespectadores aqui da nossa Rede Pampa entendam, e que não são poucos, que o agronegócio é o sustentáculo da nação brasileira. Nós não temos a menor dúvida quanto a isso. Nós, agricultores, nós, pecuaristas, nós do interior, temos até uma certa dificuldade de explicar como é que um povo fez esta epopeia. E qual é a epopeia? Se nós há 30 anos atrás, 35 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos, em 30 anos ou 40 anos que se passaram, passamos a ser um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Isso foi Isso é uma epopeia, uma coisa inacreditável. Dificilmente inexplicável. Desembargador Genaro, seja muito bem-vindo. Genaro Baroni Borges, hein? Prazer estar aqui. Aliás, Cachoeira bem representado, cidadão lá do nosso condado de Encruzilhada. A Grande Cachoeira. De Bagé, A Grande Cachoeira. o Principado de Cachoeira. Esses Mas caras ele da escapou porque é de Ainda Arambaré. bem que eu estou do outro lado da Costa estrada. Doce não nos Ainda pertence. bem que eu estou do outro lado da É estrada. verdade. Mas como ainda estava colocado, só para terminar minha linha de raciocínio, hoje o Brasil, ainda que a sua economia esteja andando de lado, estamos com grandes dificuldades, ele ainda está numa posição, eu diria que bastante racional e razoável, porque ele tem quase 400 bilhões de dólares em caixa. Deve ser a sétima economia do mundo mais entesourada em termos de moeda dura, moeda forte em dólares. Reservas cambiais. Reservas cambiais. E deve-se a quê? Ao agronegócio, porque o único setor superavitário da balança comercial brasileira é o agronegócio. Nós temos um superávit anual em torno de 60, 70 a 75 bilhões de dólares por ano. Qual é o total de enquanto terras? os outros setores da economia sempre são deficitários. Qual é o total o montante de área que nós temos hoje No já Brasil? agricultada no Brasil? Não é muita coisa. Eu sei. Não é muita coisa. 70 milhões de hectares, que significa, não, menos um pouco, vai dar 7% do território nacional. Só para ter uma ideia, terras indígenas demarcadas, falei 7% do território nacional. E aí tá Terras correta indígenas sua colocação. demarcadas tem 13,8%, o dobro. E de terras para reforma agrária, demarcadas para 100 terras, tem 10,8%. Então nós temos 7 de agricultura, que traz toda essa riqueza, temos 13,8 de terras indígenas e 10,8 de áreas de reforma agrária. Quero te dizer assim, só para dar uma noção. 8% do território nacional. De reforma agrária. Isso aí dá mais... Indígena... 13,8. 13,8. Então, deixa eu te dar uma noção para os nossos telespectadores. O que é 13,8? É o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e a metade de Goiás, onde moram mais 70, 80 milhões de pessoas. Não foi à toa que o general Heleno denunciou a nação indígena. Sabe quantos índios tem? Estou falando de 70 milhões nesse População território. indígena. População indígena. Falam em 300 mil. Não sei se tem. É uma vergonha. Não deve ter. E o dado mais importante é o seguinte: 7% do território nacional ocupado pelo agronegócio, que produz esse monte de riqueza, e ficam 23% que não produz absolutamente nada. E além disso, nós temos 66% de reservas florestais. Sim. Tanto no aspecto de florestas, de unidade de conservação,
nossa reserva, 20% de reserva legal em cada propriedade na região sul, lá em 35% no Cerrado, 35% e 80% na Amazônia. Então você pega assim, não tem país do mundo que tenha pego, vamos falar só nos 20%, que é essa da região que nós vivemos, que tenha desapropriado 20% das propriedades sem indenização e deixado reservado para preservação. Qual é a média ambiental. nacional de florestas? A média, nós temos 66% do território nacional é entre todas essas... Reserva legal, floresta, unidade de conservação, todas essas coisas alcançam esse montante de 66%. Não existe parâmetro no mundo, nada parecido com isso. E todos os dias estamos vendo aí que a atividade agrícola é que traz o problema ambiental, que a flatulência dos animais que resulta em CO2, né, do rebanho bovino. Então é uma coisa assim, eu tive a oportunidade há pouco tempo de fazer uma palestra na UAB em São Paulo para desembargadores, que são desembargadores das câmaras especializadas. Tu gosta dos desembargadores, hein, Tio? Eu respeito muito, eu sou homem do direito, não sou da força, né? Você gosta muito dos militares. Isso. Então, assim, Nós não vamos brigar nunca, né? Cada um no seu setor. Aqui, eu quero só dizer o seguinte, dentro do que o Gedeon acaba de falar, a palestra é os 30 anos da Constituição Federal, 1988, nós estamos em 2018, estamos fazendo 30 anos da Constituição Federal. Tínhamos 72 milhões de hectares, 32 milhões de hectares plantados, 42 milhões e 72 milhões de toneladas de produção. Né? Nós passamos para 300 vezes isso em produção, numa área menos de 50% de aumento da produção. Mas aí vem a pergunta, nós temos 70 milhões agricultados. Desculpe esse monte de número. Não, eu também não gosto muito de números, mas só para a gente entender um pouco mais. 70 milhões agricultados já. Submetido a plantio. E quanto ainda temos de possibilidade de plantar? Não, isso aí... Qual é o crescimento que pode ter aí? Eu te diria que o crescimento... Sem mexer nesse resto? Não, é que sem mexer nesse resto aí, eu não acredito que isto vá tão longe assim. Eu sou dos incrédulos nesse aspecto. Por quê? Nós seremos 9 bilhões de seres em 2050. Depois da manhã. 9 a 10. Tá? É o que se fala. O mundo inteiro olha para o Brasil como este possível fornecedor, ou um dos grandes, ou o maior fornecedor para essa diferença de pessoas que nós teremos até 2050. E veja bem, e por que olham para o Brasil? Porque o Brasil tem terras, solos, tem água, é um dos países mais ricos em águas no mundo, é o Brasil. Tem sol, energia, e tem algo bastante raro, que é um produtor capacitado. Porque nós podíamos olhar assim, mas e o continente africano? É quase o dobro da América do Sul. E poderia produzir também. Claro. Mas lá os problemas políticos são tão fortes dentro do continente africano, né, que não é possível. Tanto é que a China está começando a produzir alimentos no continente africano. Mas o que eles estão fazendo? Chegam lá, compram a gleba de terra, tiram o nativo de dentro e põem chineses para produzir. Aí é possível. E os paralelos são praticamente os mesmos. Exatamente. Então, a grande expectativa do mundo em suprir essa quantidade de elementos necessários é o Brasil. O Brasil, eu diria assim, parte da Argentina também, eu diria que está dentro do Mercosul, mas principalmente o Brasil, porque o Brasil tem essas características. E nós temos apostado muito, e este crescimento com esta área que não é tão grande assim, a área não tem crescido em relação à eficiência. É produtividade. É produtividade, porque nós temos um agricultor eficiente, ávido em captar as tecnologias que estão disponíveis no mundo. Tanto é que hoje, se nós olharmos, por exemplo, uma Expo Direto Cotrijal, que tu vais lá todos os anos dar o troféu da TV Pampa, lá na Expo Direto Cotrijal, tá? Agraciado. O que nós vemos na Expo Direto Cotrijal? O que existe de melhor do mundo em termos de tecnologia de equipamentos agrícolas e avanço genético vegetal. Então, tudo que tem de moderno no mundo, e além da indústria química, tudo que tem de moderno do mundo está ali naquela feira.
Então, se tu vai aos Estados Unidos, se tu vai à Europa, se tu vai à Expo Direto Cotrijal, é exatamente a mesma coisa. E assim, Paulo Sérgio, dentro dessa linha, onde vai? Tem 20% que é pecuária dentro da área nacional, que tem uma tendência de encolher um pouco. Essa área de 22% da pecuária, migrar para a agricultura, que já vem acontecendo. Nós temos 14 milhões de hectares para a pecuária. Não, é maior. Não, dá 17 milhões, 770 milhões. São 8 milhões e meio o Brasil, né? De quilômetros quadrados. Nós temos 22%, vai dar quase... A pecuária deve estar com 200 milhões de hectares. 200 milhões de hectares, mais ou menos. Além dos 70 milhões de agricultura. E aí o que vai acontecendo? Vai havendo uma verticalização da pecuária, cedendo espaço para a agricultura. E a questão da tecnologia, que a produtividade é uma coisa fantástica. Nisto tudo que aconteceu aí, a área aumentou muito pouco, a área de agricultura, e deu esse salto fantástico de 70 milhões para 200 e tantos milhões de toneladas. E esse avanço tecnológico vale também para a pecuária. Sim. A verticalização da produção pecuária cada vez mais. E aí, sem mexer ainda nessas áreas de reserva, que, entre aspas, muito discutidas, da validade delas ou não, principalmente numa região como a nossa, Bioma Pampa, é altamente discutível, reserva legal no Bioma Pampa, nós não vemos a necessidade disso, nem o porquê. Né? Tanto é que existe uma discussão, está sob júdice, diga as passagens. Complicado. Né? Complicado. Os doutores aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Mas nós temos esse aspecto positivo, verticalização da pecuária e ceder espaço para a agricultura. Porque a própria agricultura, a verdadeira principalmente no Rio Grande do Sul, né, Julião? A verdadeira integração lavoura-pecuária, ela passa pelo grão. Ela passa pelo grão. Claro que passa. Né? São os confinamentos, são os feedlots, mais compactação de gado, mais gado por hectare, com suplementação através do grão. O Rio Grande do Sul que a gente vive, o Paulo Sérgio, nessa baixa autoestima, né? Hoje eu estou nos números aqui, né? Sim. 3% do território é o Rio Grande do Sul, um pouquinho mais. E nós temos 20% da produção de grão. Isso é uma coisa fantástica. E diversificado, né, Gideão? Nós temos aqui a diversificação de produção, né? Às vezes... Não temos dúvida. Hoje nós temos assim, o principal produtor de grãos hoje é Mato Grosso. Sim. É o número 1. Mas com uma área... Uma área 2 vezes o Rio Grande ou mais. 4 vezes. A área de produção 4 vezes. Em seguida, nós temos brigando pau a pau Paraná e Rio Grande do Sul. Às vezes, o ano passado ganhamos dele um pouquinho, porque eles tiveram uma seca grande. Depende da seca, depende da produção de trigo, que é uma produção de inverno, depende do como vem, e nós temos uma diferença positiva a nosso favor do Paraná, que nós temos uma nova fronteira agrícola, que é a metade sul do Rio Grande, que o Paraná não tem mais. Porque hoje a soja se expande pela metade sul do Rio Grande. E além disso, nós temos, na comparação com o Mato Grosso, nós temos uma situação de melhor preço por causa da distância, por causa da logística do Mato Grosso. Nós temos um porto, nós temos uma condição aqui que os nossos produtos, às vezes, têm mais de 10% de diferença entre o preço do Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. E, além disso, eles têm um custo muito maior, porque eles também precisam levar todos os insumos para lá. E veja bem, doutor Afonso, aí o senhor começa agora a colocar os problemas. O porquê das coisas e porquê... Logística. Infraestrutura deficitária, ruim, a logística, as nossas estradas vicinais péssimas, as RS e as BRs deixando muito a desejar, principalmente as BRs, e o calado do Porto de Rio Grande, que não é dragado, e que cada vez os navios sobem mais. E isso aí está nos custando muito dinheiro. Tudo que a atividade depende do governo está... Quero fazer um convite para vocês, aliás, que todos entendem de embutidos, né? Mas o sabor irresistível, não surpreende mais porque a gente já conhece sobejamente, são as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960, produzido lá em Pelotas. Espetacular os salsichões, aliás, a camponesa, a calabresa, a mignon, são espetaculares, Genaro. Ontem eu preparei lá para ver o jogo do Grêmio na panela de ferro, a linguiça Castro. Aí botei o rolo douradinha na panela frita. Vocês não imaginam. Aí queimou quando o Flamengo fez o gol. Quem?
Aí queimou a linguiça quando Não, foi. eu já tinha comido. Já tinha comido. Cremers e Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul alertam que o bronzeamento artificial pode causar queimaduras, viu, Genaro? Pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. Para se fazer, fizesse bem. O procedimento é proibido em inúmeros países. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte seu dermatologista. Cremers, ações efetivas pela saúde. A Vinhos do Mundo é como vocês. Nós três aqui, os senhores que estão em casa, apaixonados por vinhos. Apreciam os melhores Malbecs argentinos, singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal e os inconfundíveis champanhes da França. A melhor expressão da Serra Gaúcha estão lá também. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Vinhos é na Vinhos do Mundo. Atenção profissional da área da saúde. Quer mais tranquilidade e segurança no seu dia? Você está coberto de razão. Então chegou a hora de fazer o seguro responsabilidade civil da Unicred. Além de fortalecer o cooperativismo, você trabalha sem preocupação para continuar prosperando. Para conhecer todos os benefícios e coberturas do seguro responsabilidade civil, converse com seu gerente de relacionamento da Unicred e aproveite as condições especiais que só a Unicred pode lhe oferecer. Tribunal de Contas da União faz uma devassa no Ministério da Agricultura. E, obviamente, nós temos aqui a maior liderança do Rio Grande do Sul na área, que é o nosso presidente do Sistema Farsul. Como é que o senhor vê uma situação, acho que tão dramática por essa, especialmente por o ministro da Agricultura ser um homem do meio, um dos maiores produtores agrícolas do Brasil? Como é que isso é percebido pelos senhores do setor? Eu tenho a minha percepção pessoal, o Genaro deve ter a dele, da mesma forma, vocês que são juristas aqui, têm também, mas a expressão do nosso líder máximo da agricultura do Rio Grande do Sul. Olha, Paulo Sérgio Pinto, eu vejo as coisas de uma maneira muito simples, simplificada. Nós temos uma responsabilidade muito grande perante o mundo. Por quê? Somos um dos maiores exportadores mundiais de alimentos. E isto significa uma responsabilidade brutal que vai do produtor à mesa do consumidor, em qualquer lugar do mundo. Nós tivemos operações aqui no passado recente, nós vimos com muita apreensão aquela operação carne fraca. Que foi decorrência dela que aconteceu essa devassa no Ministério. Veja bem, preocupação o que trouxe de prejuízo para o Brasil, e não foi só a delação premiada do JBS, também, né? As dificuldades que nós vemos, às vezes, dentro destes setores e que redundam em prejuízo para a produção nacional. Porque se nós quisermos estarmos presentes no mundo inteiro, cada vez crescendo mais, nós temos que ter grande cuidado com os nossos produtos aqui dentro do mercado interno, aqui dentro do país, na maneira de fazermos, na maneira de industrializarmos, na maneira de produzirmos e termos essa responsabilidade. Então, essas coisas é uma continuidade destes acontecimentos. Nada mais do que isso. O grande problema, Paulo Sérgio, que me parece, nessas incursões, tanto do Ministério Público quanto do próprio Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas é inédito isso. Sim, aí, né? Como pelo Tribunal Eu de não Contas. me lembro que tenha ocorrido em algum ministério uma devassa do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas, tanto com esse estardalhaço todo, com Polícia Federal. São midiáticos e proativos. Estão chegando a pontos, me parece, estão indo além do chinelo. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se o propósito é combater a corrupção, muito bem que se combata. Agora, puna o corruptor, mas não destrua a empresa. Esse é o problema. Quer dizer, então no Brasil, veja bem, o que nós temos aqui, essa Lava Jato, para o bem ou para o mal, ela está causando um prejuízo imenso ao país porque ela está acabando com muitas empresas. Quer dizer, vai punir o seu Odebrecht, que é um vigarista, que está na cadeia. Eu estou dizendo isso porque ele não foi condenado.
né? Agora, não pode punir a empresa está aí fazendo água e é uma empresa com expertise extraordinária. E quanto é que isso representa de prejuízo para o Brasil, inclusive no caso para a infraestrutura? Quer dizer, preserve-se a empresa, por favor. Condene-se o empresário corrupto, mas não destrua com a empresa. É isso que tem havido no Brasil. Não é destruir com o setor, é esse o problema? Não também, mas aí essa vai... operação Carne Fraca, aquilo uma foi um horror. destruiu com o setor. Exatamente. Você vê um delegado movimentou 2.000 policiais por conta dele, aquela coisa, né? E criou um caos geral, até quando nesse episódio o Ministério da Agricultura foi ágil. Muito ágil. O ministro Valério Mota entrou no setor, foi para a Europa e conseguiu dar uma segurada, porque a coisa era para ser muito pior, né? O delegado aquele desapareceu do mapa. Porque isso aí deve ter mexido com a vanguarda do atraso, viu? Não, mexeu. Essa ação do Valério Maggi. Essa do Tribunal de Contas, qual ação? Essa ação deve ser decorrente. De que ele foi no exterior e tal. Não, o Ministério da Agricultura naquele episódio foi fantástico. Ele conseguiu segurar. Rapidez, foi muito rápido. A coisa era muito grave. Mas o dano foi feito. Muito eficiente. Mas o dano foi feito. O dano foi feito. O dano foi feito. E eu diria até mais, o dano ele foi até pior mais pelo JBS do que provavelmente pela Operação Carne Fraca, porque na realidade também nós temos que ver o seguinte, o mercado internacional, quando ele precisa, ele funciona assim, porque ele conhece. Ele conhece o quem produz o quê. Sim. Isso é uma realidade. Só que, quais são as preocupações? É que quando este mesmo mercado não quer, para não cumprir determinados compromissos ou continuar, ele vai para a via sanitária. Para não ter problemas lá com a OMC, sempre, né? Ele discute pela via sanitária. Então, começa a botar anteparos à via sanitária. O que aconteceu agora? Salmonela no frango, que foi proibido para exportar para a Europa. Porque a Europa estava no frango. A mesma coisa com a carne suína para a Rússia. Por causa da ractopamina. A Rússia é campeã. A Rússia é campeã. Segurou a carne suína do Brasil e também segurou, de repente, segurou o bovino. Então, quando fazem esse tipo de jogada, claro que eles derrubam o mercado. E daqui a pouco se apresenta a comprar de novo. O mercado internacional, ele é uma via de mão dupla. O Brasil ainda está aprendendo a caminhar nisso aí. E nós, para vendermos, nós temos que aprender também a comprar. Isso é uma realidade. É um absurdo, não pode tu querer contrabalançar. Pô, nós importamos carne de Chernobyl. Nós, brasileiros. Mas isso foi não, eu estou dizendo, eu estou lembrando do que acontece. Está falando na situação cíclica, né? Nós estamos trazendo do Uruguai. Nós acabamos com a nossa produção de trigo em função dos acordos bilaterais aí com o Mercosul, com a Argentina. É um absurdo. E agora tem conta uma história assim, ó. E por que nós não estamos conseguindo vender as carnes para a Rússia? Porque nós também estamos proibindo o trigo russo aqui para dentro. Porque o trigo russo tem problemas, aspectos sanitários que são nefastos à triticultura nacional. Então, de repente, o Brasil quer franquear os portos do Nordeste para importação de trigo, mas a Rússia não aceita, porque ela quer abrir o Brasil inteiro, e aí ela começa a criar essas barreiras. Então, tem tira a carne suína, não tem porta carne suína. Gera uma pressão daqui. Gera uma pressão nossa. Então, é um trabalho muito forte que nós temos para o mercado internacional, temos que aprender ainda muito. Não é coisa para amador. Não, temos que aprender muito a conviver, inclusive com os nossos problemas internos. Por que os nossos problemas internos? Porque às vezes, agora mesmo, nós estamos na discussão da abertura do mercado comum europeu. Tá? A negociação dos dois, Comunidade Econômica Europeia com o Mercosul, os 4 países do Mercosul. Nós já faz um ano que estamos conversando, não acertamos nada, não está vindo absolutamente avanço nenhum e, pelo contrário, parece que aumenta até as dificuldades. E não temos avanço. Aí temos que olhar para Canadá, temos que olhar lá para a Indonésia, temos que olhar ainda para México e temos que continuar olhando estes outros mercados. E às vezes tu vê assim, situações assim, ó. Olha, eu teria que acertar com a Coreia. É um baita mercado. Aonde é que tranca? Na indústria. Por que tranca na indústria? Porque a indústria coreana, mais competitiva que a nossa, quer botar produtos aqui dentro para levar produtos nossos, do agronegócio. Então nós temos que, às vezes, nos entendermos primeiro aqui dentro, com os nossos parceiros comerciais, inclusive dentro da própria agricultura. Outro dia, numa negociação, numa rodada dessas, nos foi colocado, por que o chocolate belga ou suíço é melhor que o chocolate brasileiro? Porque, de repente, o Brasil precisava importar algum tipo de cacau
lá da África, para fazer o blend, aí não importa, porque a turma também não deixa. Outro dia nós queríamos vender alguma coisa para o Peru, só que queriam nos vender um outro produto que eles têm lá. O mercado internacional sem que tem aqui dentro. Não existe. Então, nós temos também que aprender. Nós temos que aprender que mercado internacional é uma via de mão dupla. Tu vende e tu compras. Sempre nós assim. Comemoramos quando baixamos as importações absurdamente, por isso que deu E traz uma preocupação. Outro dia eu tenho esse levantamento, que o maior saldo exportador do agronegócio do mundo é o Brasil. O maior saldo. Não tem nenhum país, nenhuma região do mundo que tenha um saldo tão grande. E isso é algo preocupante. Chega a ser algo preocupante, porque nas negociações bilaterais, eles sabem que isso está acontecendo. Quando a gente vai ver a balança comercial, quando vai ver a americana, que o americano é o maior exportador mundial de quase tudo. Né? Tu vai ver o superávit da balança. Mas é o maior importador também de quase tudo. É pequeno. Se tu vai ver a Comunidade Econômica Europeia, é deficitária a balança comercial deles, do agronegócio, é deficitária. Tá falando do agronegócio especificamente. Falando só agronegócio, olha bem, tranquilo. Só agronegócio. A única balança de agronegócio que realmente é portentosa é a brasileira, que com superávit de 70 bilhões de dólares. Não tem nenhum país do mundo que tenha isso. Então, isso nos traz também algumas dificuldades que às vezes trazem imposições ao Brasil nas negociações bilaterais com os blocos econômicos, que o país também tem que abrir para algumas determinadas, porque reconhecemos, o Brasil ainda é um país muito fechado. Vamos agora ao quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartz, que deu uma palestra ontem junto com o Fernando Lucchesi e a Carla, que esteve à noite aqui, na Federação, está na mesa, espetacular. Foi um negócio emocionante, um momento raro. Não, e a Carla Lubisco também foi um trio. Um trio espetacular. É o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Capla, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, viu? E o presidente da Sul-Rio-Grandense, que, aliás, vão prestar uma bela homenagem ao Lucchesi ainda esse mês. Vamos a ele, ao Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de rim é totalmente curável com cirurgia quando estiver localizado. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada em uma fase em que as células malignas já se espalharam pelo corpo. Por décadas, os cientistas buscam novos tratamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos. Hoje, há medicamentos novos capazes de inibir de modo eficiente e muito seletivo certas proteínas anormais que fazem esse tumor crescer. Além disso, os cientistas descobriram que há várias formas de ativar o nosso sistema imune contra essas células malignas do câncer de rim. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com o seu médico. Além de todo esse currículo, o Dr. Gilberto Schwartzman, que é vastíssimo, ele é conhecido como André Rieu dos Pampas. Excelente pianista, excelente cantor, maestro em todos os sentidos, o nosso Gilberto Schwartzman. E o agrotóxicos, os pesticidas, que eles só colocam o nome que é para degradar o troço, para criar aquela coisa da maldade, né, da essência negativa dos ideólogos irracionais. Eles querem acabar com a agricultura brasileira? Sim. Se ficar esta onda absolutamente equivocada contra aquilo que nós chamamos de agroquímicos, que eles gostam de taxar, e está até na lei, agrotóxicos, e por isso a Frente Parlamentar de Agricultura fez um trabalho muito forte no Congresso Nacional, no sentido, inclusive, de mudar essa nomenclatura, porque nós queremos celeridade em aprovação de moléculas, novas moléculas, mais inofensivas ao ser humano, ao campo, seja lá o que for. O que acontece? Se nós tivéssemos a possibilidade, nada contra os orgânicos, eles são mais caros, hein, consumidor? Muito mais caros. Se nós tivéssemos a possibilidade de termos uma agricultura puramente orgânica, nós voltaríamos imediatamente à Idade Média. O que era na Idade Média? As pessoas duravam 40 anos, 42 anos. Porque metade morria de fome e a outra metade morria fazendo guerra para tirar comida de quem tinha. Mais ou menos. Porque era pouca. Claro. Ou seja, hoje nós duramos mais de 70 anos, já estamos mirando 75 anos, estamos utilizando, sim, agroquímicos e necessariamente utilizando agroquímicos
E nunca o mundo teve tanto alimento disponível como tem no presente momento. Qualquer país do mundo. Se existe fome em alguns países, por outros problemas de educação, problemas políticos, problemas de revoluções, onde se muito na África. Aqueles países da África têm muito esse tipo de situação. As dificuldades, mas são dificuldades. Não que não se tenha alimento. Alimento tem hoje no mundo. Eu acho que... Então, desculpe. Sim. Então, a utilização de agroquímicos é absolutamente necessária para termos a qualidade de produtos. Olha bem, eu, produtor rural, eu evito comer produtos orgânicos. Nada contra os orgânicos. Eu acho que quem pode se produzir produtos orgânicos, nota 10. Eu tenho muita dificuldade de ver porque não tem tratamento químico. E pelo fato de não ter tratamento químico, muitas vezes nós vamos ver fungos muito nefastos à saúde humana dentro desses produtos que não tiveram o devido tratamento. Então, porque na realidade o que é o tratamento químico? O que nós vemos aí? É o avanço da humanidade. Só que hoje tem uma mentalidade que me parece bastante difícil de entender, né? Que se coloca contra esse tipo de gestão envenenando o mundo. Não, pelo contrário, nós estamos salvando. Agradeça aos agroquímicos por estarem vivos. Exatamente. É bem exatamente. Esse é o tema. E tem mais um detalhe. Não há nenhuma comprovação científica de que a utilização de agrotóxico, não é agrotóxico? É o nome legal. Não. Na lei tá certo. Praguicida. Não há nenhuma comprovação científica de que eles causem doença nos alimentos que são produzidos. Mas, Genaro, vamos lá. E é tão forte esse assunto, por exemplo, é uma questão tão ideológica. Só ideológica. Do que está sendo colocado aí, que, por exemplo, nós não vamos à farmácia para comprar um humanotóxico, vamos? Não, nós vamos à farmácia para comprar remédios. As plantas, Drogas. que antes se é para chamar drogarias, não é mais, não existe mais drogaria, agora tudo é farmácia. Viu bem? É farmácia que vende medicamentos. Por acaso, as lavouras, as plantas e os animais também não necessitam de medicamentos? Não. Necessitam. É evidente que sim. E o que nós vamos? Medicamentos para as plantas, medicamentos para animais. Eu quero te dar os parabéns, presidente. Eu nunca vi uma comparação tão feliz como essa que eu vi agora do humano com os remédios e dos vegetais. Vamos fazer aqui uma... animais. Perfeito, olha, perfeito. Vou passar a usar. Perfeito. E vou te dizer mais. E cada vez que nós vamos à farmácia e compramos um medicamento, usamos ele em doses muito mais incomensuravelmente maiores do que aquilo que nós usamos. Mas o Paulo Sérgio, chamando em vida de tanto remédio que eu tomo. Paulo Sérgio, olha aqui. E cada vez vivemos mais. Humanotóxicos. Paulo Sérgio. Sensacional. Paulo Sérgio, fazer uma homenagem aqui ao doutor Carlos Adílio Maia do Nascimento, nosso querido amigo, falecido há algum tempo já. O Carlos Adílio, médico. O Carlos Adílio dizia sempre: o agroquímico, o praguicida, como as coisas, na comparação praguicida, para combater as pragas. Sim. Nós temos um país desse tamanho com a quantidade de pragas e vem novas e outras coisas, mas o caso diz a mesma coisa que o remédio, depende da dose que você toma. Se você botar veneno demais, claro, evidentemente, ou inadequadamente, vai ter problemas no produto que está sendo até porque colhido. mata a planta. Mata a planta ou realmente você vai ter um problema sério. Então, o Carlos Adílio sempre dizia, né? Depende da dosagem do remédio. Se você der a dosagem correta, nós vamos ter... Não, e assim mesmo, doutor. É quase que tão impossível, tanto é que os médicos é que podem dizer, é muito difícil chegar alguém nos hospitais intoxicados com produtos químicos. Geralmente, e às vezes quando chega porque o cara quis se matar. Agora eu quero dizer uma outra coisa. Não é coisa comum. Foi divulgado o censo agropecuário agora semana passada. A capa dos jornais aumentou o uso de agrotóxicos de 6% para 7%. E lá no cantinho da matéria... Lá no bem baixinho, não dá um aumento da produção. Aumentou 27% as matas nativas no Rio Grande do Sul e 11% no Brasil. Não sei se está errado o censo. Eu não sei se está errado o censo. Né? Mas e outra coisa que eu até fiquei surpreso... Está aqui o que eles entendem como negativo. O que entende como negativo, capa da 0 Hora.
Bom, não estou citando jornal. Mas foi, um dado importante. E aí outro dado interessante, que aí eu te coloco para ver, para mim tem algum problema no aspecto que os estados do norte às vezes têm dificuldade na informação. Eu achei surpreendente que o Rio Grande do Sul tem 20% da frota de tratores do país. Tem 1.200.000 tratores no país e o Rio Grande do Sul tem 240.000. Eu achei um pouco... O que tu acha disso? Deve ser. Pode ser? Pode ser. 20%? Pode ser sim, porque é o terceiro estado mais agrícola do país, segundo ou terceiro, né? Mecanizado? Mecanizado, sim, realmente é. Eu fiquei impressionado. E deu exatamente 20%. É 1.200.000 tratores e o Rio Grande do Sul tem 240.000. Mas voltando à seara dos agroquímicos, o Brasil deve ser o 6º ou 7º país do mundo que mais usa agroquímicos. Nós temos vários países desenvolvidos. Sim, o Japão. E o Japão é mais longevo que nós. Exatamente. E usa várias vezes mais agroquímicos. Agora, só o seguinte, é que no Brasil nós temos um grupo muito grande de cientistas que fica situado ali pelo Leblon, que entende desse negócio uma barbaridade. Né? Principalmente na hora da praia. O Gilberto Gil, o Caetano Veloso, eles vão para a nossa Gisele Bündchen, mora em Boston, diz, mas aqui não pode esse negócio aí. Entendem muito, né? E cria um prejuízo desgraçado, porque cria uma informação errada sobre o assunto. Eu acho até que essa questão, outro dia fiz um comentário na televisão, eu acho até que o problema nem deveria necessidade tanto uma transformação, que a lei, essa polêmica que está aí. Se o Ministério da Agricultura, aliás, os demais que são competentes para examinar essa questão, tivesse agilidade, não tivesse essa burocracia terrível que eles têm, que levam 8 anos para aprovar um novo agroquímico, nós não precisaríamos mudar muito a lei, era só vir as novidades que tem no mundo e excluir aqueles que já estão ultrapassados, né, que terminam nos obrigando a comprar coisas que não deveriam. Mas esse ranço ideológico está dentro do Ministério da Agricultura também. Não no ministro. Sempre vai ter, né? Vai ter. Como é que não vai ter? Como é que não vai ter? A contaminação é muito grande, né, doutor Genaro? A contaminação é muito grande. Agora, não descontamina uma coisa essa questão dos químicos aí. Eu estava até há pouco tempo, estava o brigadeiro, o senhor encontrou com ele, comandante do 5º Comar aqui, o brigadeiro Arnaldo, e a gente falava do ex-prefeito de Canoas, o Hugo Lagranha. Ele sempre dizia, quando tinha uma coisa nebulosa, assim, tem linguiça embaixo desse pirão. Que linguiça está embaixo desse pirão dos agroquímicos? Porque essa coisa vem da Europa. O que está acontecendo por trás disso? Não, nós vemos algumas coisas sim, e a Europa, nesse ponto, ela tem dificuldade sim. Não é uma coisa tão simples. Agora, recentemente... Estão vencendo royalties aí? Recentemente, a Europa proibiu o uso dos neonicotinoides, que é um princípio ativo que nós usamos para tratamento de semente, tá? Por outras questões que não exatamente o que possa envenenar no mundo, mas que pode levar a algum problema para pássaros, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa tão restrita que está se usando, porque é numa semente que vai ser enterrada, que vai para baixo do solo, que os animais, inclusive, não têm acesso, né? Então, tem dificuldade. A Europa também estava querendo avançar e proibir a utilização dos glifosatos. Os glifosatos simplesmente é um princípio ativo hoje que, se terminar com ele, acaba com a agricultura brasileira amanhã. Veja bem. Agora, qual é a diferença? A Europa não usa, só usa arado. É o velho arado, né? Como eles têm terras bastante planas, não são tão sujeitos à erosão em várias partes da Europa. Então, eles usam arado, eles têm um período hibernal normal porque fica embaixo de neve. Então, eles não acham importante... O agrotóxico deles é a neve. Mais ou menos isso. Eles não acham tão importante, por exemplo, o uso do glifosato, que para nós é fundamental na estruturação e no respeito ao solo, porque quando nós trabalhamos com isso... As patentes vencerão desses produtos? Sim, claro, vence. O Paulo Sérgio... Eu fico imaginando que essas patentes estão vencendo. Não, tu não vai ter dúvida que na linguiça essa aí tem alguma coisa, que a indústria agroquímica, evidentemente, que tem um trabalho que não é de anjo, né? Vai estar. Vê bem o que aconteceu com o mundo com a transgenia. Ninguém mais fala no transgênico, né? Muito pouco. Ninguém mais fala no transgênico. Muito pouco. Teve uma época... Ia morrer todo mundo. Que ia morrer todo mundo. Né? De repente, por quê? E aí é que vem a linguiça embaixo do arroz, tu quer saber, que eu me lembro daquela época. Por quê? Porque a Europa tinha se atrasado na transgenia em relação aos americanos, a tecnologia. Os americanos lançaram a tecnologia no mundo, que foi a Monsanto, evidentemente. Essa tecnologia agraçou, cresceu enormemente.
Só que agora, no desfecho da história toda, uma companhia europeia, a maior delas, comprou a maior americana. Agora a fusão Bayer-Monsanto. A Bayer acabou de fechar. Agora tudo bem, Leandro. E agora já o transgênico já e não é agora tão a problema. BASF está comprando um pedaço da Bayer. Da Bayer. A parte de semente transgênica da Bayer que Tá está sendo comprando a comprado BASF. pela BASF. Então, é um jogo que... hoje a indústria química do mundo, essa grande indústria, talvez, Paulo Sérgio, sente na volta dessa mesa aqui, assim. Cada vez mais. Paulo Sérgio, Cada vez está ótimo. diminuindo a mesa. Que ótimo ver o doutor Gedeão nesta bancada de hoje. Meu abraço em particular a ele, João Carlos Schütz, lá de Passo Fundo. Um abraço, Schütz. O agronegócio é o único segmento em evolução, apesar da crise angustiante. Saudemos os nossos produtores rurais, organização e crença no trabalho é responsável pelos resultados. Jorge Lisboa Guelzer, lá de Erechim. Olha aí, as mensagens bonitas aí. Oi, a crise abrange todos os setores e o agrícola passa ao largo disso. Mas muitos agricultores estão endividados. Como é que se explica isso? É verdade. E é verdade. Nós temos hoje, eu diria até que o pessoal da metade norte, onde estão recebendo essas mensagens, estão melhores que os pessoal da metade sul. Sem dúvida. Tem uma colheita de soja que foi muito boa este ano. O ano passado também foi boa. E o preço foi muito bom. Claro que estamos com dificuldades agora olhar a próxima safra, porque com este dólar, evidentemente, que temos insumos mais elevados. E mais caminhoneiro químicos, na parada. E mais o problema dos fretes, que ficou muito mal resolvido, diga-se de passagem. Né? Agora estamos na expectativa do ministro Fux, que vai julgar essa ação. Nós temos a CNA, está com um pedido de urgência em cima da não efetivação da tabela de fretes, que isto vai trazer uma dificuldade adicional muito grande nos custos da próxima lavoura, nos trazem preocupações. Agora, a minha região, que é a metade sul, com crise no preço do arroz, hoje o arroz já está bom de preço. Veja bem, agora que o produtor não tem mais arroz, o arroz já foi embora. Sempre, né? Já recebi notícias agora de tarde, eu estava saindo da Federação da Agricultura e já chegou um produtor aqui de Mostarda dizendo que já tem pedidos de arroz a R$50. Ainda bem que o Clóvis Terra está armazenado. Mostarda é um paraíso, né? Ninguém mais, a maioria dos produtores não tem mais arroz e, além do mais, na metade sul nós tivemos dois problemas. O ano retrasado nós tivemos uma quebra grande de safra por excesso de chuva. Olha bem que ironia. Em 2 anos. Excesso de chuva, aonde não chove por excesso de chuva. E passou uma safra boa, que foi do ano passado, e a deste ano por falta de chuva. A mesma seca que deu na Argentina foi a mesma seca que pegou a metade sul do Rio Grande e também foi a responsável por essa elevação no preço da soja no mercado internacional. Só que hoje nós temos aí, com outro panorama, fica muito difícil de entender um outro panorama, que é essa briga Trump-China, que trouxe o bushel da soja no mercado de Chicago aqui para baixo, a $8,70, 8,80, 9, então isso aí. Em compensação, a soja brasileira pegou um prêmio no Porto de Rio Grande acima de $2, chegou a $2,5. Quer dizer, são distorções de mercado que a gente que é produtor rural fica até com dificuldade de entender. Mas só um pouquinho que eu tenho que colocar, porque vamos colocar aqui um contraponto aqui. Os aguapés se mexem nessas horas, né? O Gedeão o Dianário que gosta disso. Os dois GG aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Pelo jeito da conversa, precisamos tirar a terra dos índios, dos quilombolas, áreas de reforma agrária, reserva legal e devastarmos tudo para a agricultura e para a pecuária. No futuro, o centro do Brasil vira um deserto, acabamos com a floresta amazônica, modulador do clima mundial e chuvas. Alteramos o clima do país, passamos o vexame no exterior e vamos reclamar que o problema no Brasil são os brasileiros. Calma, Condor, o santo é de barro, Newton. Não falamos aqui de tirar isso, tirar aquilo. Sabe quanto é que tem de terra indígena nos Estados Unidos? 3%. Nós temos 13%. Não se falou nisso, eu estou falando de 66% de floresta. Então, é uma coisa assim, que uma mídia que parece que vai estar tudo terminando, que a semana que vem vão ficar tudo... Evidentemente, o que aconteceu? Ontem eu ainda vi na televisão, e foram uma quantidade de madeireiros que foram presos lá no Pará, é uma tragédia aquilo lá, eles derrubam floresta,
madeireiro. Aí eles falavam na televisão, os caras cortando para madeira e diziam os agricultores do Pará. Quer dizer, nós temos um problema de madeireiro lá para cima e outras coisas. Evidentemente que ninguém... Os índios permitem. Nas reservas indígenas, os caras vão lá e cortam. Vão lá e cortam porque ninguém controla. Nem deixa entrar. Aliás, ali é um território que não é nacional. Ninguém entra nas reservas indígenas. Ninguém entra. É uma coisa louca aquilo. Então responda o Nilton aí. Não. Aliás, a esquerda aqui está se movimentando, viu? Sim, é bom que se movimente. É bom que se movimente para terem a ideia do que, na realidade, como é que essas coisas são. Eu tenho aqui, só para acrescentar, lugar, o Carlos Esteio está dizendo que nós estamos com elite agrícola no programa hoje. Eu não planto nada, né? De repente, até ele possa nos considerar que agricultores são uma elite do país, mas eu acho que a elite do país não são mais os agricultores. Os agricultores têm grandes dificuldades hoje. Muitas. Para continuarem produzindo efetivamente para esse consumidor chegar lá no supermercado. E quando cada vez que vocês vão lá no supermercado, olhem a gôndola da maneira que está a quantidade de produtos em quantidade e qualidade, mas é bom lembrar que aquilo não nasce ali. Aquilo vem de algum lugar, e esse lugar vem da agricultura. Mas só queria dizer o seguinte, que a agricultura, ela promove qualidade de solo, ela promove qualidade do meio ambiente. É o contrário do que diz, não, ela é mais sequestradora de carbono até que a própria floresta amazônica, porque a floresta amazônica é algo estável e grande, enquanto o sequestro de carbono vem do crescimento das plantas, pelo desenvolvimento delas. Então, hoje nós temos um fator mitigador, por exemplo, inventaram de dizer que o boi é produtor de metano e que vai liquidar. Não, o balanço é positivo quando é a pecuária feita a pasto. Por quê? Porque ela tem um pasto que está sempre crescendo e sempre sequestrando carbono. Esta é uma realidade. Então, se nós entrarmos num ambiente agrícola, nós vamos ver um meio ambiente rico, saudável, aumento de fertilidade ao longo dos anos, fertilidades desses solos. É impressionante, aqui no estado do Rio Grande do Sul é patente isso, e se nós compararmos esses solos da metade norte, que outrora eram barba de bode, que produziam um novilho, este sim produtor de metano, porque ele não tinha este equilíbrio de crescimento, porque os pastos eram de baixíssimo crescimento, e via de regra nós vimos aquela quantidade de bicho num hectare que não tinha comida, então ele só produzia metano e não tinha um pasto para sequestrar o carbono. Hoje, com as tecnologias, é exatamente o contrário, porque nós estamos produzindo pecuária em cima de pastos em crescimento e dando qualidade. E em função desse intercâmbio agricultura-pecuária, nós temos todo esse meio ambiente melhorado. Hoje nós exercitamos o plantio direto, ou seja, o que significa o plantio direto? Que nós não produzimos mais erosão no solo, nós estamos protegendo o solo e tirando o alimento para a humanidade, em grande quantidade. Então, isto é qualidade. Quando nós vamos nestes ambientes, nós vamos ver riqueza. E, além do mais, o que mais destrói o ambiente, o que mais espoleia o ambiente, meu caro desembargador Genaro, é a pobreza de um povo. Exatamente. Porque aí não tem educação. Vamos dar uma olhada. Falam tanto no campo. Dá uma olhadinha no Arroio de Dilúvio ali, como é que ele está. Eu passo todos os dias na frente do Arroio de Dilúvio, está lá fazendo dragagem, tem 2 dragas imensas lá, 2 retas carregando. Falta de saneamento. Aí quando a gente vai ver o que eles estão tirando lá de dentro, é pedaço de plástico, é pedaço de pano, é sofá, não é tem pneu, nada pior que falta de saneamento. Para aí, minha gente, nós não temos cuidado. Ninguém olha a cidade. De meio ambiente nas nossas cidades. Aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, olha o Tietê. Ele vai purificar o Tietê depois que ele sai de São Paulo, quando ele entra na zona agrícola. Ou seja, a zona agrícola é que contribui pelo melhoramento do meio ambiente. Não é simplesmente a floresta solta. Com GIMO, qualidade comprovada, nós vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos GIMO, qualidade comprovada. Milagrosamente, hoje, o desembargador de Genaro Baroni Borges falou pouco. Então vamos reservar agora o ponto final para ele. Começa contigo. Não, eu não falei pouco, eu ouvi ouviu bastante, falou ouvi pouco. muita que normalmente é difícil de tirar a palavra. Com muito respeito, com muita admiração, pelas qualidades excepcionais da explanação do meu querido amigo Gedeão aqui, que colocou o agronegócio nos seus devidos lugares. E é exatamente por isso é que nós precisamos, Gedeão, repensar essa questão do agronegócio brasileiro, repensar isso aí. E por isso que a Farsul faz esse trabalho. Mas precisa ter um trabalho, me parece, se nós tivermos alguém agora, no próximo presidente da República, um trabalho institucional também. Me parece que está faltando no Brasil um trabalho institucional para defesa
exatamente do agronegócio. Não, até hoje eu nunca vi um governo defender o agronegócio. Alguém defendeu? Não, é difícil. Não? O governo defendeu o agronegócio Usa. e mal. Isso aqui é o pior. Eu tenho uma crença o seguinte: o agronegócio por si só se defende. Ele é sujeito a ondas. Houve a onda da reforma agrária, do MST, agora nós estamos numa onda ambientalista, nós estamos numa onda química, mas as pessoas, ao longo do tempo, Sim. começam a se dar conta de que necessitam deste produto com qualidade, que esse produto com qualidade está existindo em abundância e começam a se dar conta que, por exemplo, se isto aqui tem qualidade, tem abundância, com certeza o meio ambiente que está produzindo isso aí deve ter uma qualidade similar. Claro. Porque se não tivesse qualidade, teria pobreza, seria um deserto e Mas- nós não teríamos a quantidade de alimentos necessária. Então, é uma questão lógica. Então, ao longo do tempo, as pessoas vão se dando conta, porque nós não estamos produzindo para meia dúzia de ONGs, de gente xiita ou ideólogos. Né? Irracionais. Irracionais. Ideólogos irracionais. Não, nós estamos produzindo para uma Ideólogo irracional esmagadora é maioria pleonasmo. silenciosa de pessoas que estão se beneficiando da produção Ponto de final alimentos do- e, diga de passagem, alimentos, inclusive, a custo bastante razoável. Ricardo Alfonso, seu ponto final. Primeiro, estou recebendo quantidade de Olha aqui, ó, 347 WhatsApp. dizendo que hoje à noite, aqui recebi várias pessoas bem informadas, que hoje à noite será anunciada a senadora Ana Amélia como vice-presidente da República na chapa do Alckmin. E quem vai ser o candidato ao Senado pelo PP aqui no Rio Grande do Sul? Segundo as mesmas notícias aqui, Luiz Carlos Reins. E para o governo, quem é que vai? Apoiarão o PSDB. É o que está colocado nas redes sociais. Eu recebi várias coisas aqui de gente que sabe o que está dizendo. Então, Nós vamos lá. não, eu até não íamos falar Vamos isso, lá, mas Ana é que Amélia veio Lemos para vice do Alckmin. Luiz Carlos Reis para o Senado. Senado. E PP apoiando o Leite. E o PP Eduardo apoiando o Leite. Puta, o governador Sartori, essa altura, Sei deve eu. estar... Isso é o que está aparecendo aqui. Mas eu queria, no meu ponto final, rapidamente, dizer que dia 8, semana que vem, é quarta-feira, creio, no Teatro São Pedro, a OAB lançando uma campanha nacional, vai começar por aqui, que se chama Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência, Vote Consciente. Muito boa campanha, Viu? E parabenizo pelo... Repita o slogan, por favor. Eu vou dar uma Voto não tem preço, Repita o slogan. voto não tem Fica preço, bonzinho. voto não tem preço, voto tem consequência. É verdade. Vote consciente. Vai ser lançado no Teatro São Pedro, quarta-feira, se eu acho que é dia 8 é quarta-feira, às 20 horas, todos convidados para essa grande arrancada, porque se nós perdermos a oportunidade dessa eleição para começar a mudar esse país, não tem mais saída. E o quadro não é bom. Presidente, Gedeão Pires, seu ponto final. Meu ponto final é caminhar exatamente em cima daquilo que está dizendo o doutor Ricardo Alfonso. Eu apoio em número e gênero esse Está slogan, convidado, presidente. estarei Certamente lá, o senhor se Deus estará. quiser. Já recebeu o convite. Estarei lá porque realmente nós estamos indo para uma eleição ímpar neste país. O exato. Brasil não consegue sair do marasmo que se encontra. Estamos com 14 milhões de desempregados. Significa que a minha atividade agrícola está sem 14 milhões de clientes. Está nos faltando 14 milhões de clientes. Nós temos capacidade para produzir para essa gente, mas precisamos da empregabilidade. E só quem dá empregabilidade é o setor privado, minha gente. Temos que diminuir o tamanho do Estado brasileiro nas suas 3 esferas, desembargador Genaro, Tem razão. no município, no Estado e na Federação. Porque o município, o Estado e a Federação não geram nada. Quem gera consistência, quem gera o social é a empregabilidade, é o trabalho. Não temos a menor dúvida. E nós precisamos tirar o país deste marasmo que se encontra para que possamos ter desenvolvimento econômico e empregabilidade e tirar rapidamente do desemprego essas 14 da milhões de miséria. pessoas. João William de Canoas, Ana Amélia aceita convite, será vice de Geraldo Alckmin. Ela virou as costas para o Rio Grande do Sul, está dizendo João William. Ana Amélia aceita o convite e será vice de Geraldo Alckmin, indicada pelo Centrão. O senador gaúcho tomou a decisão no fim da tarde desta quinta. Ao lado dela, Alckmin pretende retomar o espaço no Sul, que estava sendo perdido para o candidato do PSL. 52% dos eleitores são mulheres. Vejo várias matérias dizendo que cada brasileiro consome 2 litros por ano de agrotóxico. Eu chego a arriscar, Paulo Luiz Torres. que a presença da Ana Amélia na chapa do Alckmin tira muito voto do Bolsonaro.
Ana Amélia, nossa senadora gaúcha para vice de Alckmin, o que a bancada acha? Abraço, Jorge de Almeida. O que tu acha, rapidamente? Não acho nada. Não acha nada. Presidente Gedeon. É difícil. Tem que avaliar melhor. Ana Amélia, nossa senadora gaúcha, para vice de Alckmin, por aí vai as coisas. Muito boa explicação do Dr. Gedeon sobre o uso dos agrotóxicos. Josias, de Novo Hamburgo. Sandro, de Taquari, boa noite. Tem que ver o outro lado. Quem é contra os pesticidas? Este é o bom debate. Parabéns ao programa, presidente Gedeon e bancada, muita qualidade. Daniel, de Gravataí. E por aí vai, série de manifestações aqui. Paulo Sérgio, gostaria de saber dos convidados se é verdade que existe movimento para levar Ana Amélia vice e o Luiz Carlos Reis ao Senado. Já foi dito aqui, e por aí as coisas estão acontecendo. Já está, todo mundo está falando sobre isso. Olha aqui, já ultrapassou os 400 WhatsApps aqui. Parabéns para vocês. Hein? E só lê os bons, né? O chá vem da onde? O chá vem da agricultura? Vem, tudo vem. Né? O que não é agricultura desse teu pacote aí? Tudo. Até Inclusive, o plástico. Tudo vem da terra. Inclusive a caneca que eu vou levar. Opa! Não vou te deixar essa caneca aí. Olha aí, ó. Ó, Olha aí, o Júlio Botim. Está uma coisa mais caneca, então. Olha aqui, ó. Sanitas. Aí tem erva doce, tem chá verde, tem esse aqui de morango, tem um tudo aqui de bom. de limão. Tudo de bom. E eu sou e um adoçante. E eu sou um grande apreciador de chá. E tem um aqui que é broxante ainda, o chazinho aí. Bom. Eu tô tomando Então eu esse. passei ele pro Dr. Tô Genaro. precisando desse. eu precisando. diria que é regulador. Paulo Sérgio, Regulador. Tá? para encerrar uma noticiazinha também, para o setor, já que estamos falando, o deputado Jerônimo acaba de me mandar também uma mensagem aqui, que saiu a aprovação da circular do BNDES, todo mundo estava esperando, por uma nova faixa para negociação dessas dívidas aí. Então estará publicada amanhã, segundo o deputado Quando terminar o teu Jerônimo. chás, não vem pedir, tu encontra lá na Panvelta. Tá e no certo. Zafari também. Tá bem, obrigado. De Mednifar com o chá Pela indicação. Sanitas. Até vou tomar um gole aqui, já esfriou. A nossa cônsul do Inter hoje veio a rigor aí, Paulo Sérgio. Veio. Hein? Desembargadora Maria Inês Cunha Dornelles, de aniversário hoje. Desembargador Sérgio Luiz Graci Beck, de aniversário. A Roselaine Machado, Belmiro Meine. A Sofia Cavedon, tua correligionária, o Gedeon. Sérgio Souza Dias. Eliane Ribeiro Ortiz. Valéria Duarte. Entre tantos aniversariantes. O Elton Primaz, nosso colega, o André Malinowski também. O Telmo Borba Magadan. O Telmo Magadan, de aniversário. O Renato Kinigini. O homem dos cataventos. De hoje. É. Um abraço ao Sérgio Graci Beck, com quem trabalhei. Desembargador, muito competente. Foi muito competente. Obrigado, Gedeon, pela sua presença aqui. Tem Muito obrigado, mais, Nandinho. tia. Olha aí o Obrigado. resultado aqui de audiência. Pois é, né? Dispararam os WhatsApps. Não, interessante. Eu acho que o tema é... E traz mais furos de reportagem para nós, tá? Tu viu, né? Só que quem te furou aqui foi Porque não estava combinado. Ele não com quis- você. Esqueceu de combinar. Mas com deixa você. se eu não Ele digo. não quis furar e ele furou. Mas se eu não furo, vocês viram, se eu não furo o que veio aqui, nós vamos ficar de boca aberta aqui. O espectador só fala nisso aqui. Nós vamos ser atropelados pelos espectadores. Obrigado. Boa noite. Vem o Jornal da Pampa com os nossos apresentadores locais espalhados pelo Rio Grande de Deus. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.